Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, que, como sempre, destaca um livro para que nós possamos desfrutar de uma boa leitura. O livro de hoje traz para você uma história comovente, mas também lições importantes para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado. A nossa convidada de hoje já esteve aqui conosco, nós temos mais uma vez a alegria de recebê-la, é Lourdes Carolina Gagetti, e o livro que ela nos traz hoje é Marcados pelo Passado. Esse livro tem como subtítulo uma história de amor e ódio, não é isso, Carolina? É isso mesmo. Bom, Lourdes, é um prazer, né? Novamente você está conosco, né? O prazer é meu também, Maria Isilda. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de desejar muita paz no coração dos nossos telespectadores. Muito bom. Bom, nós já falamos aqui de alguns livros interessantes, falamos até de livro para criança, e esse livro aqui é uma história que eu reputo comovente, porque é a história de vida das pessoas, e toda vida, né, toda a história tem uma comoção, tem um enredo interessante, que traz aprendizado, né? Eu queria saber de você, assim, logo de cara, o que fez você escrever essa história? Tem algum motivo especial, uma inspiração? Porque ele não é um livro psicografado, né? O que acontece é o seguinte, Maria Isilda, ele não é psicografado da maneira como nós conhecemos a psicografia. Certo. Mas eu escrevo também por inspiração. A inspiração é também uma mediunidade, né? Sim. Uma mediunidade que requer ainda um pouquinho mais de atenção, né? Requer que você fique bem ligada, que haja uma conexão, não pode ser interrompida, porque é assim uma coisa de mente a mente. De repente, aquele que está meditando os livros, ele pode nem estar ali presente, mas estar até longe de mim, mas estarmos ligados, né? Mente a mente. Então, muitas pessoas não valorizam um livro se não tiver escrito lá, pelo espírito fulano de tal. Ah, certo. Entendeu? Muitas pessoas fazem esse tipo de confusão, eles querem que esteja ali, espírito fulano de tal. Mas no caso aí, é uma mensagem vinda de um espírito também, né? Só que ele não dá nome. Às vezes que eu tenho perguntado o nome, eles me passam algo parecido com isso. A mensagem é que é importante. O mensageiro não é importante. Verdade. Porque na verdade, esse livro, e como tantos outros, né, ele traz histórias que nos fazem aprender com o erro alheio, né? Sim, não é isso? Nossa. Porque a gente vê os equívocos cometidos, os acertos, e a gente fala, eu posso evitar pelo menos esse erro, essa situação. Né? Claro, Confúcio, Confúcio, aquele sábio chinês, ele já disse que nós podemos chegar à sabedoria também olhando, observando os erros dos outros. Pois é. Se eu sei que fulano de tal caiu ali, eu sei que ali tem um buraco. Então, eu vou evitar aquele buraco, né? Então, o outro também está me passando a experiência dele. E quando nós já temos a nossa inteligência suficientemente desenvolvida para perceber isto, nós vamos passar a viver assim, aproveitar também os erros dos outros, né? Para não, por nossa vez, não errarmos. Bom, nós não vamos contar a história, né, Lourdes? Porque senão o nosso telespectador não vai querer, não vai se interessar por lê-lo, né? Mas a gente vai vamos dar uma ideia do que é. Eu acho que o que é interessante aqui é nós falarmos dos conceitos doutrinários que ele traz, né? Dos ensinamentos que são importantes para qualquer situação, não somente uma situação parecida com essa que você conta no livro, mas para qualquer situação da nossa vida, esses conceitos são importantes, né? Vamos falar um pouquinho da história. Com certeza, Maria Isilda. E é muito interessante porque esses livros são interessantes porque eles têm muita doutrina. Nós fazemos questão de colocar bastante doutrina, conhecimentos doutrinários, porque geralmente o espírito ele é meio preguiçoso para ler as obras, né? Pois é. As obras de Kardec, as obras da codificação. Eles preferem o romance. Preferem o romance. Bom, eu cheguei ao espiritismo por meio do romance. Então, você aprende, tem a história bonita, uma história que vai te, sabe, fazer você pensar muito, né? E no meio
tem aquelas intercalações onde se aproveita o drama, né, que está sendo vivido ali por aquela personagem para explicar o porquê, né, o porquê que está acontecendo aquilo. Aí, então, a gente fala da doutrina. Isso, é porque a gente se envolve com a história, quer saber logo o final, mas no meio de tudo isso, cada situação que você narra da história tem um ensinamento. Esse que é interessante. Por exemplo, o tema do livro mesmo, né, que é justiça e obsessão. A justiça, todos nós, encarnados ou desencarnados, nós procuramos fazê-la com as nossas próprias mãos. Exato. É difícil a gente ter, assim, aquela consciência, né, de que existe um Deus lá em cima, um Pai maior, que Ele está vendo tudo o que se passa, né? Isso. Mas nós não, tanto a humanidade dos encarnados quanto a dos desencarnados, querem fazer justiça aqui e agora. Porque nós sempre nos colocamos na situação de vítimas, nunca de algozes. Não, exatamente. Como na história desse livro, Marcados pelo Passado, né? O obsessor aí, no caso, ele não perdoou, ele evitou até renascer, até uma nova reencarnação, ele evitou, né? Porque ele queria perseguir, ele queria se vingar dos seus desafetos. Só que lá para frente ele vai perceber que ele não estava de anjo nessa história toda, né? Que ele não estava de anjo nessa história toda. Inclusive das mãos dele, né? Que ele teve as mãos atrofiadas, né? Por que ele teve as mãos atrofiadas? Os dedos pareciam garras dessa história, né? Era uma marca do passado. Alguma coisa que vocês vão ficar sabendo lendo o livro, ele fez com aquelas mãos. Pois é. E aí, então, nós podemos dizer assim, poxa, então esse é um castigo de Deus? Não, não é um castigo de Deus. Uma vida em expiação é um método eliminatório, um método de eliminação, ou eliminatório das energias mais profundas. Então, por quê? Ele mesmo estava desequilibrado. Certo. Sabe? Ele estava com as energias deles desequilibradas. Então, ele mentalizando por causa de uma maldição, né? Ele sofreu uma maldição, e ele então começou a mentalizar, né? Aquilo, mentalizar. E nosso perispírito, que é formado de uma matéria bastante moldável ao poder do pensamento e da vontade, a mão dele foi adquirindo aquela forma. Mas nós vamos falar isso daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.